silêncio no Vale Seco não é a mera ausência de som, mas sim a presença de um peso invisível que parece esmagar os pulmões de quem se atreve a caminhar por suas trilhas esquecidas. Aqui, a geologia não obedece às leis frias e previsíveis dos livros didáticos. Ela parece possuir um humor próprio, uma vontade latente que se manifesta em cada pequena e misteriosa ondulação da poeira. O solo não é composto apenas por pedra estática ou argila seca. Ele possui uma elasticidade perturbadora, uma flexibilidade orgânica que faz com que as colinas distantes pareçam se esticar e se contrair sob o sol escaldante, como se a própria crosta terrestre fosse uma pele fina, esticada sobre algo vasto, antigo e insaciavelmente faminto que se agita em um sono inquieto, abaixo da superfície. Durante as manhãs nubladas, as plantações de milho não apenas balançam com o vento. Elas sobem e descem em um ritmo constante, um movimento de expansão que lembra o tórax de um gigante adormecido respirando profundamente. É o pulso da terra, um segredo sombrio compartilhado apenas por aqueles poucos que nasceram entre essas montas inquietas que parecem observar cada passo dado. Elias, um sismólogo que dedicou sua vida a estudar as vibrações das profundezas, voltou a este lugar por um dever de sangue inescapável. Seu pai, Silas, estava definhando em uma cama de ferro, com o olhar fixo nas frestas do assoalho de madeira da velha casa de fazenda. Silas não falava de doenças humanas. Ele sussurrava, com uma voz extremamente seca, que a terra finalmente tinha fome e que o grande banquete ancestral e faminto estava prestes a começar para todos eles. Elias tentava ignorar os delírios do pai, mas a ciência começava a falhar diante do que seus próprios olhos testemunhavam no dia a dia. Durante uma caminhada técnica para calibrar seus sensores, o sismógrafo indicou uma atividade que não se assemelhava a nenhum fenômeno tectônico conhecido, sem deixar qualquer explicação lógica. O chão sob seus pés cedeu de forma assustadora, não como um desmoronamento, mas como se o terreno estivesse abrindo caminho. Uma fenda profunda se abriu abruptamente, revelando algo que desafiava qualquer lógica. Uma fileira de estruturas brancas, imensas como dentes de marfim, cobertas por um musgo denso que pulsava com uma viscosidade claramente orgânica. Antes que Elias pudesse processar o horror, a fenda se fechou com um estalo úmido, deixando para trás apenas o cheiro acre de terra molhada e algo metálico, semelhante a sangue antigo. O terror se tornou pessoal quando o cão de Elias desapareceu sem deixar vestígios. Não houve latidos de aviso ou sons de luta. Elias apenas viu o solo se dobrar lentamente sob as patas do pobre animal, tragando-o para as entranhas da terra com uma eficiência predatória. O chão não apenas engoliu o ser vivo. Ele pareceu mastigar o que havia capturado de forma cruel e rítmica. Elias ouviu distintamente o som seco de ossos quebrando sob a superfície, um estalo abafado que reverberou através das solas de suas botas. O pânico absoluto começou a se instalar. Uma percepção gélida de que ele estava caminhando sobre uma boca gigantesca que nunca se fechava completamente. Desesperado, ele correu de volta para a casa, mas encontrou o quarto de seu pai vazio. Seguindo os rastros de passos na poeira, Elias chegou ao centro de um dos campos onde o solo pulsava. Lá, sob a luz fraca, ele viu Silas. O velho estava parado como uma estátua de sal em um transe profundo, sussurrando palavras em uma língua esquecida para o chão que ondulava. O campo inteiro parecia vibrar. De repente, a poucos centímetros dos pés de Silas, a terra se abriu. Um olho gigantesco do tamanho de uma casa abriu-se sob a superfície. Era leitoso, carregando uma inteligência ancestral que parecia ler a alma de Elias. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. O horror estava apenas começando, e aquele olhar deixava claro que ninguém está realmente seguro. Elias recuou, o peito subindo e descendo em uma sincronia aterrorizante com o solo sob seus pés. O olho leitoso que vislumbrara sob o pai se fechara, mas a sensação de ser observado permanecia, impregnada em cada molécula de oxigênio daquele vale maldito. Ele arrastou Silas de volta para a segurança precária da varanda, ignorando os protestos do velho sobre o destino inescapável. Dentro da casa,
Elias mergulhou nos arquivos que seu pai mantinha escondidos sob as tábuas soltas do escritório. Eram mapas, centenas deles, datando desde a fundação da vila até os dias atuais. Ao sobrepô-los, a verdade científica colidiu com o pesadelo biológico. Vale Seco estava em constante movimento. A vila não era um ponto fixo no mapa geográfico. Era um passageiro silencioso. Ao longo de 300 anos, as coordenadas exatas daquelas terras haviam se deslocado quase 6 quilômetros para o norte. Não era uma falha de mapeamento ou um erro sistemático de topografia. O terreno inteiro, com suas árvores, rochas e casas, estava sendo transportado pelas costas de um organismo cuja escala desafiava a imaginação humana. Elias sentiu o estômago revirar. Eles não estavam vivendo em uma região geológica comum. Estavam colonizando a carapaça de uma fera planetária que se movia lentamente enquanto sonhava com o despertar. Silas, sentado em sua poltrona rangente, finalmente quebrou o silêncio com uma voz que parecia o atrito de pedras de moinho. Ele revelou que sua própria família não era apenas proprietária de terras, mas sim os zeladores. Por muitas gerações, eles haviam mantido um pacto de silêncio e sacrifício. A linhagem de Elias possuía o conhecimento intuitivo necessário para acalmar os nervos da criatura, plantando em locais específicos e desviando cursos de água para evitar que o monstro sentisse dor ou sede. Se ela se espreguiçar, Elias, o nosso mundo inteiro termina, murmurou Silas, com os olhos perdidos no teto que pulsava levemente como um coração doente. No entanto, a investigação de Elias revelou uma camada ainda mais podre nessa conspiração ancestral. Ao analisar documentos municipais ocultos, ele encontrou uma lista de nomes, pessoas dadas como desaparecidas em acidentes de trilha nos últimos 50 anos. Cada desaparecimento ocorria precisamente semanas antes de um surto inexplicável de fertilidade nos campos. Os líderes da vila, homens cujas famílias enriqueceram com o milho de Vale Seco, haviam transformado o terror em comércio lucrativo. Eles não temiam a criatura. Eles a reverenciavam como um deus faminto que retribuía cada vida humana oferecida com abundância material e colheitas douradas. Os sacrifícios acidentais eram a moeda de troca sangrenta para a prosperidade da vila. O dilema de Elias pesava como chumbo em sua alma. Se fugisse com seu pai debilitado, deixaria a próxima vítima ser tragada pela ganância daquela comunidade cruel. Se ficasse para expor a verdade, enfrentaria séculos de tradição e medo transformados em violência absoluta. Enquanto ele debatia internamente, o ambiente ao redor começou a mudar drasticamente. As colinas que cercavam a fazenda começaram a se rearranjar de forma grotesca. No luar, as sombras projetadas revelavam contornos horripilantes. O que Elias pensava ser um desfiladeiro natural era a fenda entre pálpebras colossais. O cume da montanha moldava-se na curva perfeita de um nariz humanoide de quilômetros de largura. A criatura estava despertando, e sua agitação fazia o solo ondular como um oceano em fúria. A tensão atingiu o ponto de ruptura quando Elias ouviu o som de passos pesados do lado de fora da casa. Não eram os passos rítmicos do monstro, mas o caminhar determinado de seres humanos. Ao abrir a porta, ele se deparou com uma procissão silenciosa de moradores, liderada pelo prefeito e pelo conselho da cidade. Todos carregavam foices e lanternas, seus rostos desprovidos de qualquer traço de compaixão. No exato momento em que o prefeito deu um passo à frente, o solo sob Elias transformou-se instantaneamente. A terra firme tornou-se uma lama orgânica, uma areia movediça quente e viscosa, que começou a puxar suas pernas para baixo com uma sucção poderosa. Ele olhou para os moradores e viu o reflexo da lua em seus olhos vazios. Ele não era mais o sismólogo que voltara para casa. Ele era o pagamento escolhido para a dívida daquela estação. A lama quente e viscosa subia pelas coxas de Elias, prendendo-o em um abraço faminto que exalava o odor de carne podre e minerais antigos. Os moradores de Vale Seco permaneciam estáticos, como sentinelas de um rito macabro, as chamas de suas lanternas refletindo um brilho fanático em olhos que já não pareciam humanos. O prefeito deu um passo à frente, erguendo uma foice cerimonial, mas antes que a lâmina pudesse encontrar o ar, o mundo sob eles simplesmente deixou de existir. Um rugido ensurdecedor,
vindo de profundezas que nenhum sismógrafo jamais ousou medir. Rasgou o tecido da noite. O solo não apenas tremeu, ele se contraiu violentamente como um estômago reagindo a um veneno químico. Elias sentiu a pressão da sucção diminuir por 1 milésimo de segundo, enquanto a crosta terrestre se dobrava sobre si mesma. Com um esforço desesperado, ele arrastou o corpo para fora daquele pântano de carne e terra, chutando a face de um dos homens que tentava mantê-lo submerso. O caos era absoluto. A bocarra de dimensões impossíveis e quilométricas, cujos contornos ele apenas vislumbrara em pesadelos, abriu-se de forma definitiva no centro do vale. O horror era mudo e avassalador. O que antes eram campos de cultivo e caminhos de cascalho, agora eram tecidos moles e fibras musculares colossais que se esticavam até o ponto de ruptura. As casas de madeira da vila começaram a tombar para dentro do abismo escuro, sendo trituradas pelo fechar rítmico de penhascos que, vistos de perto, revelavam-se dentes de marfim cobertos por milênios de sedimentos endurecidos. No meio da destruição, Elias avistou Silas. O velho pai estava de pé na borda de uma fenda que se alargava rapidamente, os cabelos brancos chicoteando ao vento gerado pelo colapso das massas de terra. Os moradores, em pânico total, tentavam fugir da mesma divindade que adoravam, mas o solo se tornara líquido, uma armadilha viva que os impedia de alcançar solo firme. Elias gritou o nome do pai, lutando contra o movimento de sobe e desce da terra que parecia respirar em agonia profunda. Ele tentou alcançá-lo, estendendo a mão sobre um abismo que exalava um calor febril. Silas, porém, não se moveu em direção à salvação. Ele olhou para o filho com uma clareza que Elias nunca vira antes, um reconhecimento profundo de que o ciclo exigia uma conclusão definitiva para que o horror não se espalhasse. Com uma calma sobrenatural, Silas sussurrou algo que o vento levou antes de chegar aos ouvidos de Elias. Ele sabia que a criatura estava agitada demais, despertada pelo sangue e pela traição daquela comunidade cruel. O velho zelador, carregando o peso de sua linhagem, caminhou voluntariamente para o centro da fenda, oferecendo-se como um sacrifício não para alimentar a fera, mas para acalmar seus nervos e induzi-la de volta ao sono profundo. No momento em que Silas foi engolido pela escuridão orgânica, um tremor de proporções catastróficas sacudiu o vale. Elias foi lançado para longe, rolando pelas encostas que se transformavam em terra firme novamente enquanto a criatura soltava um último suspiro, um espasmo final que tragou o restante da vila em um redemoinho de lama e ossos. Quando o sol finalmente surgiu no horizonte, tingindo o céu de um laranja doentio, o vale seco havia desaparecido. Onde antes existiam ruas, igrejas e segredos, agora havia apenas uma planície lisa, cinzenta e assustadoramente silenciosa. Elias estava sentado em uma crista de pedra, a única parte da geografia que parecia ter permanecido imutável. Ele estava coberto de poeira e do sangue da terra, olhando para o vazio onde seu pai e sua vida haviam sido consumidos. A solidão pesava mais do que o solo sob seus pés. Ele percebeu que a criatura não havia morrido, nem partido. Ela apenas havia mudado de posição, acomodando-se em um novo sonho letárgico, usando os restos da vila como preenchimento orgânico para sua nova postura subterrânea. Elias levantou-se lentamente, cada osso do seu corpo protestando contra o peso da realidade. Elias sentiu o peso do amanhã. Ele sabia que o perigo não havia passado. Ele apenas estava latente. Abaixo da fina camada de poeira e rocha, a fera pulsava em um ritmo tão lento que era quase imperceptível. Ele agora era o último zelador, o único que compreendia que o chão sob a humanidade não é um alicerce, mas um hospedeiro caprichoso. Ao caminhar em direção à estrada, ele evitava colocar todo o seu peso sobre o chão. Seus passos agora eram leves, quase flutuantes. Ele sabia que qualquer vibração errada, qualquer ruído excessivo, poderia servir como um despertador para o pesadelo que habita a pele da terra. Agora, o silêncio é a única oração que resta. Por isso, quando você caminhar por lugares tranquilos, tome cuidado. Não corra, não grite, fique quieto. Ela está ouvindo seus passos agora.